Bom, então agora vamos fazer mais um exemplo. Nosso exemplo 2 diz o seguinte, que quando a pirâmide de Kelps terminou de ser construída, eu acho que fala assim o nome dessa pirâmide, tá? Terminou de ser construída, ela tinha 146 metros de altura. E a aresta da base, ela media 233 metros. Atualmente, devido à erosão, a sua altura ela diminuiu um pouquinho para 136 metros e a aresta da base também diminuiu, agora mede 230 metros. Vamos admitir que essa pirâmide é quadrangular, né? A base dela então é um quadrado, e a gente vai determinar primeiro aqui agora a área total de sua superfície ao final da construção. Então, ao final da construção, o que ela tinha? 146 metros de altura e 233 metros de aresta de base. Então, essas as medidas que a gente vai considerar para essa nossa letra A, beleza? Bom, vamos tentar fazer um esboço aqui de como que seria essa pirâmide, mais ou menos, só para ilustrar a nossa ideia. Tá? Então a gente tem aí um esboço bem só para ilustrar mesmo. O que a gente tem aí de informação mesmo? Que a altura dela, então esse segmento aqui, ó, ele mede 146 metros, tá? E a aresta da base, então aqui nós temos 233 metros, ok? Como eu quero a área total dessa superfície, o que eu preciso estar fazendo? Eu preciso calcular a área da base e preciso calcular a área lateral. Vamos começar pela área da base. A área da base, como é um quadrado, basta eu fazer o lado ao quadrado. 233 ao quadrado. Isso daqui é igual a 54.289 metros quadrados. Agora eu preciso da área lateral. Para calcular a área lateral, eu vou olhar para um triângulo qualquer aqui, uma face dessa minha pirâmide. E aí, se eu observar um triângulo qualquer, por exemplo, este daqui, o que acontece? Eu sei apenas a medida da base desse triângulo, que é a mesma, né, da aresta da base, que é 233. Eu sei que aqui embaixo mede 233. Só que para calcular a área desse triângulo, eu preciso da base vezes a altura do triângulo. E o que ele está me dando aqui no problema é a altura da pirâmide, esse segmento aqui, e não esse segmento aqui, ó, que iria cortar. Opa, aqui sim ficou muito grande. Esse segmento aqui, ó, que iria cortar essa minha face aqui ao meio. Então eu tenho que saber primeiro qual que é a medida da altura desse triângulo. Então vamos fazer esse trabalho aí de determinar a medida dessa altura. Repara o seguinte, eu quero determinar essa medida aqui de segmento vermelho que eu destaquei. O segmento azul que eu tenho, que é a altura da pirâmide, eu sei. Para fechar um triângulo, eu posso estar ligando aqui o apótema da pirâmide, certo? Vamos tirar esses rabiscos aqui, isso aí. Eu posso estar ligando aqui o apótema da pirâmide e aí eu fecho um triângulo aqui dentro da minha pirâmide, parecido com o que a gente tinha lá no exemplo 1. Deixa eu até voltar lá no exemplo 1, que eu acho que a imagem fica melhor para vocês enxergarem. Olha aqui, tá vendo? Eu fico com um triângulo parecido com esse triângulo que eu tinha aqui, ó. A altura da pirâmide, o apótema aqui da base e a altura do triângulo da face. É esse triângulo aqui do meio, ó, que eu vou usar para calcular no nosso caso do exemplo 2. Tá? Vamos voltar aqui agora o desenho que está muito mais bonito, né? Olha só que beleza. É esse triângulo aqui no meio que eu estou usando agora para calcular. Vamos destacar só esse triângulo aqui no meio, que é o que interessa para a gente agora.
Vamos botar aqui, ó, só esse triângulo. Vou até destacar de vermelho o lado que a gente quer calcular, ok? E vamos colocar aqui as informações do que a gente sabe de medida. A altura aqui, ó, esse segmento, tá vendo aqui? Esse segmento aqui, a altura da pirâmide, ele fala que é 146 metros. Então, aqui mede 146. Esse segmento aqui de baixo, ó, esse daqui, ele é o apótema da minha pirâmide. Ele, lembra que eu falei no exemplo 1? Ele é a metade da aresta da base. Então, se a aresta da base mede 233, esse segmento aqui, ele mede a metade de 233, que nada mais é do que 116,5. E aí fica faltando para a gente calcular esse segmento vermelho aqui, que é a nossa altura desse triângulo, né? Vamos chamar ele de X. Beleza? Então vamos tirar essa pirâmide aqui agora, que não nos interessa mais. Eu quero só mexer com aquele triângulo. Já passamos todas as informações para cá. Vamos usar novamente o teorema de Pitágoras. Lembrando que aqui era uma altura, então aqui eu tenho um ângulo reto. Hipotenusa é o x. Então x ao quadrado é igual a 146 ao quadrado mais 116,5 ao quadrado. Como isso daqui vai dar números muito grandes, números aproximados, ainda mais que eu vou ter que calcular a raiz, eu vou dar um pulinho aqui, tá? Porque o que interessa mesmo, que eu quero que vocês aprendam, é como que se faz, como que se resolve o problema. Não quero tanto que vocês se liguem com esses números complicados, tá? Porque isso daqui é um exemplo de algo real, então por isso que está dando números assim tão feios. Vamos já pular um pouquinho aqui para o resultado final. Eu vou fazer essas contas aqui e aí passo para vocês quanto que vai dar o resultado final. Bom, então calculando tudo aqui, calculando 146 ao quadrado, o 116,5 ao quadrado, somando, calculando a raiz deles, né, todo passo, a gente descobre que esse valor aqui é aproximadamente 186,78 metros, tá? Como eu falei agora há pouco, tá? Não estou me preocupando que vocês tenham esse trabalho de fazer conta com números gigantes, números quebrados e tudo mais, até porque pensando lá na frente, Enem, concurso, não é esse tipo de cálculo que é cobrado. Vocês precisam saber como é que se resolve o problema e o interesse é esse, é como é que se resolve o problema. Então a gente sabe qual que é a altura daquele triângulo, porque mesmo que eu estou querendo calcular a altura daquele triângulo, que a gente já falou tanta coisa, né? Porque é a altura de uma face da minha pirâmide. Vamos voltar naquela pirâmide lá, só para não precisar desenhar tudo de novo. Olha aqui. Vamos voltar aqui. Eu estava calculando utilizando esse triângulo aqui que eu destaquei de azul, certo? E eu estou fazendo isso porque eu quero calcular essa área da face aqui, ó. Essa face aqui. Tá beleza? Igual eu fiz aqui mesmo no número 1, que eu tinha calculado uma área da face. Então, isso que eu estou querendo calcular agora aqui é a área da face. E para calcular a área da face, a área de um triângulo, eu vou pegar a base do meu triângulo e multiplicar pela altura que eu acabei de descobrir, dividir por 2. Então, a altura é 186,78. A base, ele fala aqui que é 233. Então, basta eu fazer que a área do triângulo é igual a 233 vezes 186,78 dividido por 2, ok? De novo, números grandes, números quebrados. Vamos botar aqui o resultado final, que eu quero que vocês entendam só a última parte aí desse problema, que é a parte mais fácil também. Então, a área desse triângulo no final de tudo é
21.759,87. Essa é a área de um triângulo. Aí a gente volta para outra parte principal da matéria, que é a área lateral. Se é uma pirâmide de base quadrada, né, uma pirâmide quadrangular, então ela tem quantas faces? Ela tem quantas faces laterais? Ela tem 4 faces laterais. Então eu vou multiplicar esse resultado por 4. Vai ser 4 vezes 21.759,87. Beleza? Essa multiplicação vai dar 87.039,48 metros quadrados. E aí, por fim, a gente faz a área total. E a área total, basta somar a área da base com a área lateral que a gente calculou e obtém como resultado cerca de 141.328,48 metros quadrados, tá? Então, são números enormes, números quebrados, mas como eu falei, é de algo prático, real, então por isso que os números eles não são tão favoráveis a gente. Mas o que eu quero é que vocês entendam como é que a gente pode fazer esse tipo de cálculo. Então, relembrando que eu já falei no exemplo 1, área da base. Olha a forma geométrica da base. Aqui é um quadrado, calcula a área do quadrado. Área lateral sempre vai ser de um triângulo. Porém, a gente tem que determinar aí a altura do triângulo, caso o problema não dê. Nos dois aqui ele não deu e a gente precisou fazer. E aí, com a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2, vamos voltar aqui no 1. No exemplo 1, eu utilizei como triângulo de referência, vou apagar aqui para vocês verem, eu usei como triângulo de referência o próprio triângulo aqui da face, o VCB. É uma possibilidade. Para o exemplo 2, eu usei outro triângulo. Eu usei o triângulo VOM como referência para calcular. Então, isso que eu quero que vocês observem. Que nas pirâmides eu posso estar destacando vários triângulos como opção para eu calcular algumas medidas desconhecidas. Beleza? Bom, e por fim, para a gente terminar a aula, a pergunta aqui da letra B. O quanto que diminuiu o seu volume do final da construção até os dias de hoje? Isso daqui é um pouquinho mais tranquilo, tá? É só para interpretar mesmo. Eu quero que calcule o quanto diminuiu o seu volume. Ou seja, não é o volume da pirâmide quando ela foi construída. Eu tenho que calcular o volume dela naquela época lá, quando ela foi construída. Eu tenho que calcular o volume dela hoje, devido a erosão, quanto que tem de volume hoje, e aí eu faço a diferença, faço um menos o outro, para ver quanto que diminuiu o volume aí no total, tá? Lembrando que para calcular o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, só para a gente acelerar, para a gente não perder tempo com contas, até por causa dos números, vamos fazer aqui rapidinho o volume da pirâmide quando ela foi construída. Então, a área da base quando ela foi construída, a gente tem aqui, ó, que a gente fez na letra A, 54.289 vezes a altura da pirâmide naquela época, que ela tinha 146 metros. Isso daqui tudo dividido por 3. Então, fazendo essa conta toda aqui, como resultado final, a gente vai obter 2.642.064,67 metros cúbicos. Tá? Esse é o volume dela na época que ela foi construída. Vamos botar aqui V1. O volume 2, que é o volume atualmente, depois desse período aí de erosão. Vamos ver o volume novo. O que a gente faz? Área da base nova. Então, a aresta da base é 230
Então vai ser 230 ao quadrado, beleza? Aqui a gente já sabia quanto que dava. Aqui eu vou fazer rapidinho, tá? Porque a gente tem que fazer ainda primeiro 230 ao quadrado, vezes a altura dela nova, que é 136, dividido por 3. De novo, aqui agora é só conta, então vamos dar um pulo rapidinho aí para o resultado final, para a gente ver que vai dar de novo um número muito grande, né? 2.398.133,33 metros cúbicos, tá? Então, fazendo aí o volume dela quando foi construída e o volume dela atualmente. A gente tem esses dois valores, e para ver quanto que diminuiu é só fazer um menos o outro, e aí a gente tem o resultado que ele pede na letra B. Então essa diferença aí, um menos o outro, vai dar 243.931,34 metros cúbicos, ok? Então tivemos aí na aula de hoje como que a gente calcula a área da superfície da pirâmide. A gente vai fazer separado a área da base, a área lateral, depois soma os resultados, né? Que foi a primeira coisa que eu comentei com vocês. Tivemos também o volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. E nos exemplos 1, falamos de várias outras coisas, falamos aí usamos o teorema de Pitágoras, falamos do apótema da pirâmide, utilizamos diversas relações para poder calcular a altura, calcular a área, e no 2 também fizemos um pouco disso. Então, essa foi a nossa aula de pirâmides, falando sobre área e volume. Espero que tenha ajudado vocês a revisar muita coisa. Eu sei que tem muita coisa complicada aqui também, só que é aquilo, eu dei os caminhos para vocês. Tá? Muitos exercícios aí que eu estou deixando são parecidos, então vai começando a se tornar mais fácil, porque vocês já vão pegando o jeito. E temos de muito mais ainda a ver aí, porque a gente ainda vai falar de cilindro, a gente vai falar de cone, a gente ainda vai falar de esfera, ok? E não se assustem muito com os números não, porque nas provas aí afins não serão cobrados esses números, esses cálculos monstruosos não. Até por isso que eu dei esse pulo aí no final, de indo logo para o resultado final, para a gente não se preocupar em fazer muitas contas, se preocupar mais em entender como se resolve as questões. Mas por hoje é só. Bons estudos, façam exercício para poder praticar. A parte de pirâmide talvez seja a parte mais complicada mesmo da geometria espacial, tá? Então tem que praticar um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de atenção, estudar. Mas a gente se vê na próxima aula. Bons estudos e até!